Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa terça-feira. Tem notícia boa e notícia ruim. A notícia boa é que o Lingard vai ser anunciado, já tá preparando um vídeo, trailer, os caras já estão gravando e tem o número da camisa dele já oficializado, vai usar a 77. E tem informações sobre o goleiro João Ricardo, que foi reprovado nos exames médicos. Será que ele ainda pode vestir a camisa do Corinthians? E também tem o retorno de Yuri Alberto e Caio César para o próximo jogo do Corinthians, que é só na semana que vem. Deixa seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Agora tem o Corinthians, que também espera uma chegada de um novo reforço internacional. Já chegou o Lingard, vai ser anunciado, Edu? Conta aí pra gente. Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Bom dia, Donk, Jailson, fã de esportes. Olha só, tá tudo pronto, o material tá sendo editado para aquele anúncio com todas as pompas que ele merece e que pode acontecer ainda hoje, deve acontecer ainda hoje, né? O Lingard já fez exames médicos, ontem ele esteve na Arena Neoquímica, gravou uma série de imagens com a camisa do Corinthians para esse anúncio. Ele chega por 10 meses até o final do ano e com possibilidade, se alcançar algumas metas, de renovar por mais uma temporada. O jogador vinha jogando naturalmente, então vai ter um bom tempo até quarta-feira que vem para treinar aqui no CT Joaquim Grava e ficar à disposição para estrear contra o Coritiba em casa pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. A camisa que ele vai usar também já está definida, é a 77. E aí, claro, tem toda uma relação com o título paulista de 1977, que quebrou um longo jejum de 23 anos do Corinthians naquela ocasião. Essa camisa, inclusive, já foi usada pelo Jadson em determinado momento, pelo Jô, mais recentemente pelo Coronado, e o Lingard, quando soube da história, comprou a ideia e topou usar a camisa número 77. Ele chega sendo um grande reforço, aliás, essa paralisação para o Corinthians vai ser ótima também para acertar outras situações, dentro e fora de campo. Fora de campo, a venda do André vai acontecer, estava tudo alinhado com o Milan, 17 milhões de euros, algo em torno de 103 milhões de reais, só que o presidente Osmar Stabile achou que o negócio era pouco para o Corinthians e deu uma brecada na negociação que pode ser retomada a qualquer momento. O Dantas, zagueiro do Novo Horizontino, que eliminou o Corinthians do Campeonato Brasileiro, também interessa ao Timão para a sequência da temporada. Além disso, com esses dias de descanso, hoje a reapresentação à tarde, e com muito treinamento para compensar a falta da pré-temporada, a tendência é que para a semana que vem, Yuri Alberto e também o Caio César fiquem à disposição. Os dois terão tempo suficiente para a recuperação. Matheus Pereira um pouco mais difícil, mas não está descartado. Então, para resumir, males que vem para bem. A eliminação foi ruim? Foi porque o Corinthians não briga pelo título paulista. Mas aí, para tirar proveito dessa situação, descanso por elenco, muito treinamento, chegada do Lingard, breque na negociação da venda do André e reforços dentro de campo para a retomada do brasileiro, Bruno. Sempre tem notícia, sempre tem novidade por aí. Obrigado, viu, Edu? Boa sequência para você. O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista, mas a temporada é longa e o clube segue reforçando a equipe. O inglês Lingard é o 7º reforço do ano. Dias tranquilos do CT Joaquim Grava desde a eliminação para o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, até porque o Timão só tem um compromisso em seu calendário no dia 11 contra o Coritiba, jogo dentro da Arena Corinthians. Desde a eliminação neste sábado para o Novo Horizontino na semifinal do Campeonato Paulista, 11 dias sem nenhum compromisso oficial. E Dorival Júnior vai ter algumas novidades para este retorno do Corinthians aos gramados. O goleiro João Ricardo, que veio do Fortaleza. Rapidão, Fiel, só para atualizar essa informação, onde a gente falou que o João Ricardo será o novo reforço do Corinthians, negativo. Vou ler aqui a matéria rapidão do meu timão para vocês. João Ricardo é reprovado nos exames médicos e não será goleiro do Corinthians. O Corinthians não contará com o goleiro João Ricardo, do Fortaleza. O jogador de 37 anos foi reprovado nos exames médicos realizados em São Paulo, condição essencial para que o empréstimo até o fim do ano fosse confirmado. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Bill Molina, e confirmada pelo meu timão. O clube ainda não divulgou qual foi o motivo pela reprovação. O João Ricardo se recuperava de uma cirurgia no tendão do ombro direito e havia retornado aos treinos recentemente aí. Então, João Ricardo reprovado
não será novo reforço do Corinthians. Bora seguir com o corte aí. E o meia Lingard passaram por exames médicos nesta segunda-feira e devem ficar à disposição, devem ser relacionados já para o confronto contra o Coritiba. A maior expectativa, claro, em cima do meia inglês, até porque Lingard e Memphis jogaram juntos há cerca de 10 anos atrás. Lembrando que a chegada de Lingard não tem nada a ver com Memphis Depay. Não foi indicação do atacante, mas os dois se falaram antes dessa negociação ser finalizada. Lingard já chegou no Brasil, já desembarcou em São Paulo e não disse muito à imprensa que o recepcionou no aeroporto. I will speak later. Are you excited? Of course. There's a lot of members who haven't been receiving support. Vai Corinthians, Jess! Vai. Dorival pode contar também com uma nova peça, né? Já que o Corinthians fez consulta para saber da viabilidade da contratação do zagueiro Dantas, de apenas 21 anos de idade, ele que pertence ao Novo Horizontino, claro, vai jogar essa final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, para aí sim ser ou não relacionado, mas o clube do interior pediu cerca de 3 milhões de dólares, cerca de 15,5 milhões de reais na cotação atual, né, para a liberação do jogador. Lembrando que o Dorival conta já com 4 opções nesse setor, né, o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, André Ramalho e o João Pedro, o Choca. Departamento médico foi o único lugar que ficou 100% aberto nesses 2 dias depois da eliminação. Isso para aqueles jogadores que tinham a necessidade de usar para seguir os seus tratamentos. Casos de Hugo Farias, Matheus Pereira e Yuri Alberto. O Caio César, que estava no departamento médico, já se tratou, já está recuperado da lesão na coxa e deve também ser relacionado para esse jogo contra o Coritiba. Dorival Júnior começa os trabalhos de fato nesta terça-feira no CT Joaquim Grava para aí sim começar a preparação para enfrentar o Coxa lá no dia 11 de março. E olha, esse Lingard é um jogador interessante. Passou pela seleção inglesa, muitos anos no United, é bom de bola, quem sabe da liga no Corinthians, e as coisas aconteçam favoráveis para o técnico Dorival Júnior. O Marcelo Paes, eu acho que o Corinthians, quem faz isso, tem que ser inteligente o suficiente para... precisa vender o jogador, o André precisa vender, mas depois tem que ser inteligente nas contratações também. Não precisa fazer contratações de milhões, né? Ele tem que saber da realidade e ir contratando os jogadores que estão na capacidade do seu orçamento. Engraçado, Plê, que quando, assim, o Dorival, né? Para mim foi uma defesa que ele faz com relação até para você mudar um pouco o foco da eliminação do Corinthians, né? Que para mim ela não dá para ser facilmente digerida. E quase foi pra Portuguesa semana passada, hein? Exatamente. Porque assim, com todo respeito ao Novo Horizontino, né? Parabéns pela campanha, o primeiro colocado na classificação geral, tem muito mérito de chegar. Essa é uma questão. A outra é o Corinthians, com o elenco que tem, a capacidade que tem, e ser eliminado e aceitar isso de uma forma que, sabe, reconhecer que o adversário foi melhor e que, enfim, o Corinthians não conseguiu avançar. Eu acho que a cobrança deveria ser maior, assim, pela eliminação. E aí o Dorival, logicamente, ele escapa um pouco do assunto eliminação, que tem a ver com ele também, lógico, né? Porque quando o time é eliminado, você olha para treinador e jogadores, e aí foca nessa questão do André, dos jogadores que chegam, jogadores que saem. Por exemplo, quando chegou o Zaccaria, ele fala que não era uma contratação dele, ele fala, não é uma contratação minha, mas eu trabalho com o que eu tenho em mãos. Chamou de Zacarias, pô. É Zaccaria, né? Ele chamou de Zacarias, eu chamei de Zacarias. Mas ele fala isso, ele fala, não, pô, não foi... Papi, que é Zaccaria, que Zaccaria. Então. Mas ele fala, pô, eu não tenho relação com a contratação, mas eu sou um treinador, eu vou trabalhar com aquilo que me oferecem. A questão do André enfim, é uma chegada e uma saída. Mas o Corinthians, o Marcelo Paes, o presidente, sabem muito melhor do que ele as condições do clube financeira. O quanto é importante vender um jogador, mesmo que seja o André, Você um achou ótimo... mais grave ali ele ter desautorizado o presidente de diretor de futebol? Eu acho que era uma conversa que naquele momento não cabia, porque ele tinha que explicar o porquê o Corinthians tinha sido eliminado para o Novo Horizontino, questões táticas e técnicas. Eu acho que essa conversa ela é pertinente dentro de uma porta fechada, de você falar, pô, eu não posso perder esse jogador, pô, né? Porque você argumenta
argumenta. Uma coisa é só você falar, só eu falo e eu quero ganhar, eu não quero perder o jogador. E a outra é você, a portas fechadas, você ter os seus argumentos, mas do outro lado também ver os argumentos do clube. Pô, mas a gente também não quer, mas acontece que a gente tem contas a pagar, a gente tem dívida, a gente tem uma folha alta, enfim. É uma conversa que podia ser definida, vender ou não vender, mas não expor, jogar no ventilador a forma que ele jogou ali para todo mundo, na minha opinião, para se blindar de algo que aconteceu contra o Novo Horizontino. Ele não foi questionado se ele vai ser campeão brasileiro. Se ele fosse questionado por isso, pô, o Corinthians vai ser campeão brasileiro? Poxa, eu acho que a gente tem que olhar um pouco para um cenário, porque a gente pode perder jogadores importantes, pode perder um pouco a capacidade de elenco, a gente tem times como Flamengo, Palmeiras, outros clubes que podem ou têm força maior do que a gente, é uma ótima explicação. Com todo o respeito do mundo, contra o Novo Horizontino, após você ser eliminado, você vir com essa conversa, eu acho que é muito mais para você colocar uma nuvem ali, né, de poeira com relação à eliminação do Corinthians do que até propriamente a negociação. Ô, Fábio, eu não acredito que tanto o presidente ou o próprio Marcelo Paes tenha falado para a comissão técnica, falou, a gente não vai perder nenhum jogador, vai prometer isso para você, a gente vai com esse elenco até o final. Exatamente. Eu duvido porque eles deixaram bem claro em todas as entrevistas que a necessidade de venda de alguns jogadores. E esse grupo do Corinthians, você perdeu o Maicon e perdeu o Martinez, de repente, que já conseguiu repor com o Matheus Pereira e com o Alan. E esse grupo de jogadores, cara, eles estão ali já faz quase 2 anos, cara, entendeu? Então você precisa de reforço? Eu acredito que sim. Para você brigar com essas equipes, como o Fábio diz, no ponto corrido, de repente chegar numa fase final de Libertadores, que o sarrafo dá uma subida, você precisa fortalecer o elenco até para rodar durante as competições para não cansar jogadores e machucar jogadores importantes. Mas esse grupo ali, a permanência de jogadores importantes já há 2 anos, 2 anos e meio no elenco, já é um trunfo que o Dorival tem na mão, entendeu? Um entrosamento que já faz diferença. Luizão, e o Lingard? Jogador aí conhecido, né? Com o Memphis atuou durante 3 anos no Manchester United, mas rodou bastante no futebol inglês mesmo, e há 2, 3 anos tá na Coreia. A gente tem aquela imagem dele mais jovem, tá? Agora tá com 33 anos, a gente não sabe fisicamente de que jeito que ele tá, tal. Você acha que é o tipo de aposta que vale a pena? Eu joguei contra ele na época 17, 18, mas no auge, né? Então, eu acho que tem que caprichar mais na contratação. Eu acho que o Corinthians está levando muito a fasquia da contratação e está esquecendo do cofre, né? Digamos assim. Eu acho que traz um jogador desse, uma estrela, mas eu acho que aqui no Brasil tem jogadores melhores, ou até fora mesmo, tem jogadores que custam menos, que dá para você... para você colocar na balança ali e ficar igual o investimento e o rendimento dentro de campo. Ali por 17, 18 ele te deu muito trabalho ou não? Eu não lembro muito dele, não. Se desse, ele lembrava. Foi faz tempo, hein? 17, 18. Se desse, faz muito tempo. Não marcou. 17, 18, até o Fabio tá metendo um golzinho ainda, né? Mas eu acho 17, 18 tava. Só que tava na China. O que chama atenção, assim, a gente torce, lógico, né? Porque para que esses caras... A patota no Memphis. Não entendo. Zacaria, eu torço muito para que esses caras joguem pra caramba, e nem tô falando dessa questão não, porque a capacidade a gente vai ver a hora que treinar e jogar. E aí a gente vai poder avaliar aqui no programa e nos debates aí se os caras são bons jogadores e vieram pra somar ou não. Mas o que chama atenção é assim, chega um cara e aí tem uma foto, melhor amigo do Memphis de criança, né? E aí depois chegou outro, uma foto deles no juvenil, melhor amigo, quer dizer, os 2 melhores amigos vindo pro Corinthians. Com todo o respeito... Será que é uma tentativa de fazer com que o Memphis permaneça? Mas é errado. O Corinthians tem muitos argumentos, como clube, instituição, torcida, financeira, enfim, pra você ficar fazendo negócio com um amigo de jogador. Você levava uns peixes pro São Paulo, Luiz? Sei. Não? Nunca levou ninguém, não? Não, eu levei o Rodrigo. Mas jogava bola, campeão. Jogava bola, irmão. Eu achei que você ia passar ileso disso. Seu amigo rival levava o lateralzinho. Qual que era o lateralzinho que ele levava? Levou pro São Paulo. Levou. Isso levou lá. Lateral direito. Não, mas quem levava? Rivaldo. Uma outra coisa também. Já levou alguém, Fabi? De amigo? Levar alguém? Eu indiquei uns caras bons aí já. Pô, indiquei o Guedes pro Corinthians, tá ruim. Jadson. Jadson era parceiro seu. Tem outra coisa também, né? Acho que aqui, até a gestão do vestiário também, né? Gestão do clube, porque chega 3, né? O Memphis e os 2 amigos que ganham
um salário... Mas esses caras, o Zaccaria e o... eu acho que esses caras não é uma questão financeira. O Lingard aí deve ser abaixo. Eu acho que não é. É que, na verdade, o que eles falam é que vem sem custo, né? Você não tem um valor para compra, tem o valor do salário. Mas a gente sabe também por trás disso tem sempre uma comissão, uma luva, né? Que o valor sem custos que a gente fala é que não tem. Não tem um dinheiro para contratação, né? As últimas contratações do Corinthians têm sido nesse perfil. Tem uma análise sobre isso. O principal motivo da contratação dos dois é uma análise de scout, você vê número, você vê entrega. É isso. É a relação. Agora, se for o principal motivo for a amizade com o Memphis... Você tem alguma dúvida? Não, eu tô falando isso pra gente deixar bem claro, né, Plirra? Zaccaria ia pintar? Tô falando isso. A gente sabe que não tem uma análise, o Lingard entendeu? Tinha então você não é um movimento sim. correto com o clube, que não é uma coisa normal de acontecer. Será que o nervosismo do Dorival na entrevista vem por causa Pode disso ser também ou não? Deve ser cara que o problema não é perder jogadores, o problema é contratar jogadores que de repente não são pedidos deles. Isso, mas como ele trouxe o caso do Alisson, até que ponto, André, você acha que essa mudança, turbulência no Corinthians e tudo mais, o presidente ou os homens que comandam estão suscetíveis a esse barulho de arquibancada? Porque no Alisson a torcida não estava muito fã. Aí, sabe aquela coisa? Vamos fazer isso. Aí, não vamos, mas quando você acha que pode ter isso? Desculpa, e isso claramente tá dentro do pacote Rony também, do né? Dorival insatisfeito. Tá. Perfeito. Claramente, porque o Dorival, assim, o cara que eu queria, vocês não trouxeram. E o cara que eu tenho, vocês vão vender, sabe? É mais ou menos isso. Para mim tá claro isso, é uma questão, para mim, muito mais interna do que externa. A gente já se acostumou a ver, Corinthians é um exemplo disso, São Paulo também, são muitos e muitos clubes no Brasil, né, em que as diretorias terceirizam as suas responsabilidades para as arquibancadas, os dois tipos de arquibancadas, né? A arquibancada real, aquela que é preenchida por pessoas nos jogos e essas pessoas se manifestam, e as arquibancadas virtuais das redes sociais, em que mais barulho até é feito, seja a favor, seja contra uma devida negociação ou alguma proposta de contratação de um treinador ou de um jogador. No momento em que a repercussão é negativa ou positiva, os caminhos são escolhidos mais facilmente. É claro que não se pode dirigir um clube da importância do Corinthians e dos outros aqui no Brasil com esse tipo de ferramenta, digamos assim. Mas isso é feito todos os dias. O que me parece mais claro no caso do André é um treinador que se sentiu mal atendido quando o jogador que ele pediu, com o qual ele trabalhou em outro clube, foi contratado, mas não se apresentou, né, porque o Corinthians não resolveu não confirmar a contratação. E agora, aquele que, entre aspas, resolveu o problema, ou pelo menos nesse recorte tem mostrado individualmente um desempenho muito, muito elogiável, aparentemente vai embora depois da Copa do Mundo, sem que chegue ninguém, ou pelo menos sem a perspectiva de alguma reposição. E assim, a gente acha às vezes que está sempre todo mundo na mesma página, né? Mas pelo jeito não. É o que o Gustavo disse. Como que departamentos do clube que trocam papéis a respeito de um negócio estão mobilizados, enviando, assinando, concordando, e aquele que tem que falar em nome do clube no último momento e assinar, não está de acordo. E só para fechar... É um pouco estranho. Assim, o torcedor, eu entendo que o torcedor esteja achando o valor pouco, o Corinthians merece mais, o André tem um teto muito grande. Isso é claríssimo. Isso faz parte e isso está dentro também da situação frágil do Corinthians no mercado, isso todo mundo sabe, isso vem dessa e das anteriores diretorias. Mas assim, dentro do valor de mercado, de jogadores da mesma posição, faixa etária parecida, nível de destaque um pouco maior, um pouco menor, o valor oferecido pelos 70% do André está dentro do mercado. O corintiano pode achar pouco, mas está dentro. Danilo do Palmeiras, Andrei Santos do Vasco, Gabriel Moscardo do Corinthians, André do Fluminense, João Gomes do Flamengo, todos esses, respeitando o percentual, né, dentro dos 100%, dos 70%, estão dentro desse valor de mercado. Essa é uma questão, cada um pode ter a sua opinião, mas o mercado diz que o valor está dentro. A forma de pagamento, que o torcedor também reclama, que é parcelado, é praxe. Real Madrid pagou o Endrick parcelado, Chelsea pagou o Estevão parcelado, Bournemouth pagou o Ryan parcelado, Paris Saint-Germain pagou o Moscardo parcelado, e por aí vai. É praxe. O que me chama a atenção é por que o Corinthians está com tanta pressa de vender o André com a janela fechada.
né? Assim, o André é um menino de 24 jogos apenas, com um teto grande. Eu acho o André menos talentoso que o Bidon, mas eu acho que o André é um jogador mais de Europa do que o Bidon. Acho que ele tem um teto de Europa maior do que o Breno Bidon. O Corinthians tem que vender, o Corinthians vai vender. Acho que esse é um ponto pacífico. Agora, qual é a diferença de você vender agora, com janela fechada, para entregar no meio do ano, e você trabalhar para vender no meio do ano, com o jogador tendo disputado uma Libertadores, aparentemente, a princípio, com uma condição de aumentar o seu teto e tentar valorizar ainda mais. Então, eu sinceramente não entendo por que esse desespero para fechar o primeiro negócio possível, com janela fechada, para entregar no meio do ano e botar um menino de 19 anos para jogar por mais 3 meses já vendido. Com medo de machucar, com medo de uma série de coisas. Então, sinceramente, para mim não é sobre valores, não é sobre forma de pagamento. O momento da venda é o momento de desespero do Corinthians. Eu acho que era mais inteligente tentar esperar até o meio do ano e vender e botar o André no mercado para tentar valorizá-lo ainda mais. Mano, ele falou tudo ali agora, mano. Por que a pressa de vender agora com a janela fechada? Na verdade, a única explicação, na minha opinião, era para receber algum dinheiro agora. Mas, cara, é um valor ridículo, cara. O André vai valer, pode anotar, mano, uns 25 milhões de euros, claro. Torcendo para que ele não se machuque, torcendo para que ele não perca o rendimento dele, que ele evolua cada vez mais. E, cara, que ele não fique pensando na Europa antes do Corinthians, né? Porque o cara pensa na Europa e esquece de jogar aqui. E essa informação é importante sobre a reunião que teve definitiva. Só para atualizar vocês, informação é da Identidade Corintiana, repostado aqui por Henrique Manfio. Vou ler para vocês aqui. A reunião realizada ontem entre a diretoria do Corinthians e os empresários sobre a negociação de André com Mila terminou com sinalização clara de permanência do atleta nesse momento. O Corinthians não aceitou a proposta apresentada pelo clube italiano. Além disso, optou por não formalizar uma contraproposta nessa etapa. Ao status atual, o jogador permanece no elenco, o clube aguarda nova investida do mercado, possibilidade de nova proposta do Milan não está descartada, só haverá avanço mediante valores mais significativos. Cara, agora tem que ver se o Milan não vai entrar na FIFA. Pelo que eu tô vendo, cara, a imprensa, etc., praticamente tá dando causa ganha pro Milan, se os caras entrarem na FIFA lá. E pelo amor de Deus, mano, o Corinthians também tem sua chance de alegar que não teve assinatura do presidente, etc e tal, mas a mídia já tá colocando o Corinthians como culpado, vai pagar a multa de não sei quantos milhões. Pelo amor de Deus, cara, espera. Tem que esperar isso daí. E vamos ver se realmente o Milan vai fazer essa canalice aí. Pra mim é coisa de clube canalha, mano. Não é à toa que o Milan tá há anos aí sem ganhar nada relevante, né? No cenário europeu, assim, cenário mundial. Não é protagonista de uma Champions League. Uma ou outra ali chega no campeonato italiano. Não é à toa que um clube aí hoje virou um clube pequeno, não pela história, mas pelo futebol, né? Então pô, pelo amor de Deus, cara. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.